Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e essa aula é uma aula do nosso projeto Leia, onde nós conhecemos os gêneros textuais, suas características e sua função social. Nessa aula, nós vamos estudar os gráficos. Você sabia que o gráfico também é um tipo de gênero textual? Às vezes o aluno acha que gráfico é só coisa de matemática, não é? Mas não é não. Como o gráfico exige leitura, nós temos que ler e compreender as informações, ele também se encaixa como um gênero textual. E ele nos ajuda a compreender textos, infográficos, às vezes uma reportagem que vem acompanhada de um gráfico. Por isso é tão importante saber ler e entender o que é um gráfico, né? Então agora nós vamos começar a nossa aula. Veja bem, coloquei aqui. O que você sabe sobre gráficos? Já viu gráficos na TV, no jornal ou nos livros? Vamos entender para que servem e como compreendê-los, como ler esses gráficos, né? Os gráficos servem para representar visualmente porque a gente tem as imagens, as cores, dados ou informações. Eles ajudam a mostrar padrões, comparações e tendências de uma forma que é fácil de entender. Ao invés de ler uma grande quantidade de números ou descrições, os gráficos transformam esses dados em imagens, facilitando a interpretação. A ideia é tornar os dados mais acessíveis e claros para todos. Ou seja, os gráficos, eles reúnem ali diferentes informações, seja resultados de pesquisas, resultados de entrevistas, e transforma isso em imagens, barras, pizzas, porque nós temos diferentes tipos de gráficos, gráficos de linhas, nós vamos conhecer alguns, e facilita a leitura e a compreensão daquelas informações e até mesmo facilita para que a gente relacione uma informação com a outra, não é? Então, agora vamos ver aqui como é que eles se organizam. Existem diversos tipos de gráficos e é importante saber qual é o mais adequado para os dados que estão sendo apresentados. Os dois mais comuns que nós vamos aprender são os gráficos de barras, que mostram comparações entre diferentes categorias e cada barra representa uma categoria e o seu comprimento, a sua altura, mostra a quantidade ou a frequência dessa categoria. Por exemplo, aqui nós temos barras, isso aqui são barras, ó, e por isso ele é conhecido como gráfico de barras. Imagina que nós estamos falando aqui sobre os meses que mais fizeram calor no ano de 2025. E aí nós temos aqui, ó, julho, agosto, setembro. Aqui estão representando, cada barra está representando o mês e a quantidade de calor. Imagina que aqui a gente tem os graus, né? Então, ó, 20, 25, 35, né? Imagina que fosse subindo assim, de 5 em 5. E aí nós já teríamos aqui uma descrição de que no mês de setembro fez mais calor do que no mês de julho. E a gente lê isso só observando a altura das barras, né? E os meses que vem escrito aqui embaixo. Tá vendo como é simples entender um gráfico? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Nós temos também o gráfico de pizza, que representa a divisão de um todo em partes. Cada fatia, e ele colocou fatia entre aspas, né? Porque você divide o gráfico em partes como se fossem fatias de pizza, mostra a proporção de cada categoria em relação ao total. Então imagina assim, ó, em Goiás, uma quantidade da população acha que o calor está excessivo. Essa quantidade está representada pela cor marrom. Então veja bem, só essa cor amarela acha que o calor não está excessivo, mas a quantidade de pessoas que acham que o calor está excessivo está aqui de marrom. Se a gente for calcular isso aqui valendo 100%, um quarto, né, desse gráfico, um quarto das pessoas acha que não está calor. E os outros restantes 3/4 acham que está muito calor. Tá vendo como é que a gente pode fazer a leitura? Então observe, sempre que você for ler um gráfico, você vai observar primeiro o título do gráfico, que vai explicar o que ele está representando. Então veja bem aqui nesse gráfico, eu vou aumentar um pouquinho para facilitar a leitura. Olha, frutas preferidas das crianças do 5º ano.
Então, o título desse gráfico é esse. Então, a gente já sabe que esse gráfico vai trazer para nós o nome de frutas e quais são as preferidas dos alunos do quinto ano. E aí, ele pede para a gente observar também as linhas. Então, olha só. A legenda pode explicar o que cada cor ou símbolo no gráfico representa, como diferentes categorias ou variáveis. Dá uma olhadinha nessa legenda aqui. A legenda são esses quadradinhos coloridos aqui, que vão aparecer indicando, né, o que cada cor representa. Então, ó, o vermelho representa o morango, o amarelo, a banana, o roxinho, a uva, o verde, o abacate e o laranjado, a acerola. Então, a gente já sabe aqui quais são as cores que estão representando cada fruta. Aqui, ó, na linha vertical aqui está em pé, lembram disso? Nós temos a quantidade de crianças e começou aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Quer dizer que esse gráfico ele vai aumentando de 5 em 5 alunos, não é? E aqui, na linha horizontal, nós temos as barras que representam as frutas. Então, vamos ver. A acerola, ela está aqui no ruminho do 5. 5 crianças gostam de acerola. O abacate está aqui, ó, na linha do 15. 15 crianças gostam de abacate. A uva, na linha do 25. A banana, na linha do 30. E o morango, na linha do 30. Quer dizer, quais são as frutas que as crianças do quinto ano mais gostam? Ficaram empatadas, né? O morango e a banana. Qual é a fruta que as crianças do quinto ano menos gostam? A acerola, que está aqui, ó, com a barra menor. Então, tá vendo que nós conseguimos ler e entender essas informações observando o gráfico? Então, a leitura do gráfico, ela é muito simples, né? É só observar o título, se tiver legenda, a legenda, e olhar o que a linha vertical traz, o que a linha horizontal traz e cruzar esses dados, relacionar um dado com o outro, né? Então, a gente olha a quantidade de alunos com a fruta. Olhamos, conseguimos descobrir e ler e entender quais as informações. Não precisou de nenhum texto falando quantas crianças escolheram, quantas... O gráfico trouxe todas essas informações. Por isso, saber ler e entender um gráfico é muito importante. Aqui a gente tem os eixos, ó. Em gráficos de barra, o eixo horizontal, que é esse aqui, que a gente chama de X, né? Vai trazer as categorias. Às vezes ele pode vir invertido, às vezes os números podem vir embaixo e as barras podem vir aqui, ó, deitadinhas, tá? Pode acontecer isso também. E em cima a gente tem a frequência ou a quantidade, né? Em gráficos de linha, o eixo X normalmente representa um tempo, dias, meses ou anos, e o eixo Y mostra uma variável ao longo do tempo. Gráfico de linhas é aquele que, ao invés de trazer as barras, ele traz só umas linhazinhas caminhando aqui, né? No gráfico de pizza, olha só, a gente tem aqui as porcentagens determinadas por cada fatia. Olhe para os valores ou proporções representadas no gráfico. Então, você vai observar os valores ou a proporção que vai ser aqui no gráfico de pizza. No gráfico de barra, observe qual é a barra mais alta ou a mais baixa para identificar rapidamente qual categoria tem mais ou menos, como nós fizemos lá nas frutas. No gráfico de pizza, veja o tamanho das fatias. As fatias maiores representam as categorias que têm mais participação, mais voto, mais frequência, não é? Então, imagina que aqui a gente falasse assim, quais são as frutas preferidas? E o verde estivesse representando o abacate e o laranjado estivesse representando a laranja. Então, aqui nós já saberíamos que as pessoas preferem mais abacate e laranja. E o rosa estivesse representando aqui, vamos pensar uma frutinha, uma maçã. Ó, menos pessoas preferem a maçã, porque a fatia é menor. Então, a gente sempre vai observar ou as fatias pela sua quantidade, ou o tamanho das barras, para fazer a leitura assim rapidamente, né? Então, nessa aula, nós começamos a aprender um pouco sobre gráficos, né?
O que que é esse gênero, para que que ele serve, para trazer informações, relacionar informações, né? Trazer de forma visual, mais rápida, para a gente fazer uma leitura já direta e entender. E como a gente observa e faz a leitura de um gráfico de barras e um gráfico de pizza. Então, eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.